Presbítero Beto com a palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, estamos aqui, Jesus, diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz, Papai amado, respostas do céu para as nossas vidas, Papai. Vai, Senhor, meu Pai amado, de encontro aos necessitados, Papai, que eles venham, Senhor, estar atentos, ligados na mensagem que irá ser pregada agora neste momento, Jesus. Usa o Teu Filho, Papai amado, de uma forma, Senhor, meu Pai amado, que venhamos sair impactados pela Tua palavra. Que resposta do céu para as nossas vidas, Senhor, venha ser transmitidas neste momento, meu Pai amado. Que o Senhor venha falar não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem, Papai amado, para as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por tudo o que fez, ainda vai fazer em nosso meio. Continue conosco, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gênesis, capítulo de número 12, e o versículo 7 e o versículo 8. Enquanto você localiza a palavra do Senhor, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa rica e preciosa oportunidade. Quero externar meus agradecimentos também ao pastor Joel, missionário Isaías, que é o fundador e o presidente dessa obra, pela confiabilidade de mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor aqui no altar de Deus. Gênesis capítulo de número 12. Todos encontraram? Glória a Deus. Eu estou igual João. Ele disse a respeito de João Batista: e convém que eu diminua e que ele cresça. Como Paulo também disse: porque dele, para ele, são todas as coisas, a glória eternamente. Amém. Vamos fazer a leitura. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo de número 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Antes que você se assente, eu preciso que você me ajude a pregar e repita comigo duas palavras que a gente tem nesse texto. Diga comigo: altar, e tenda. Mais forte: altar, e tenda. Altar, e tenda. Se assente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse texto que ora nós fizemos menção, a gente bem sabe que é o chamado de Abraão. E o chamado de Abraão, ele não começa especificamente no capítulo de número 12. Ele começa no capítulo de número 11, aonde Deus já faz ali o chamado. Agora no capítulo de número 12, o texto ele vai nos informar de algumas coisas que Abraão precisou fazer para executar esse chamado, esse chamado com excelência para o Senhor. Deus, ele vai tirar Abraão da
terra de Ur dos Caldeus. Abraão, ele vem de uma família idólatra. Então Abraão, ele também é idólatra. Abraão, ele precisa tomar 3 atitudes para servir a esse chamado. Gênesis capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Versículo de número 1, o texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele tem um grande chamado da parte do Senhor. Quando nós temos um chamado da parte do Senhor, Deus faz este chamado, Deus também, ele precisa que nós tomamos algumas atitudes. Observe o texto que está dizendo assim, ó: sai da tua terra. Isso quer dizer o quê? Isso implica renúncia. Para atender o chamado de Deus, Abraão teve que renunciar à sua terra. O texto continua dizendo: e da tua parentela, e da casa do teu pai. Isso implica dizer obediência. O texto continua falando conosco: e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive pela fé. Eu não preciso ver para crer, eu creio e depois eu vejo. Todo chamado na vida de um cristão precisa de renúncia. Se alguém quer vir após mim, disse Cristo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, ao seu eu, à sua vontade, e tome a sua cruz. Ninguém que renuncia a alguma coisa para cumprir o chamado de Deus sai no prejuízo. E eu vou repetir mais uma vez: ninguém que renuncia a alguma coisa para atender o chamado de Deus vai sair no prejuízo. Ele renunciou, ele obedeceu e ele teve fé. Agora Deus vai fazer para ele 7 promessas. A primeira promessa é: e far-te-ei uma grande nação. A segunda promessa é: abençoar-te-ei. E a terceira: engrandecerei o teu nome. A quarta: e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Quinta: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sexta: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem renúncia no chamado? Tem. Tem que ter obediência no chamado? Tem. Tem que ter fé para obedecer o chamado? Tem. Mas também tem promessa do Senhor. E o interessante é que o Senhor vai fazer promessa e vai conjugar todas essas promessas no futuro. Toda promessa que Deus vai fazer para Abraão tem uma espera. Toda promessa que Deus vai fazer para Abraão tem um tempo. Toda promessa de Deus na vida de Abraão, ele vai ter que esperar. Deus está dizendo assim para Abraão: eu te chamei e eu prometi. Agora se move, agora age. Enquanto você move, eu faço. Enquanto você age, eu faço. Enquanto você se move, eu cumpro as promessas que eu tenho na tua vida. Promessa nacional, promessa internacional e promessa transcultural. Quem vai se mover aqui nessa noite? Quem vai se mover para Deus cumprir a promessa? Oh, glória! O interessante é que na vida de Abraão tinha altar. E na vida de Abraão
também tinha tenda. Na vida de Abraão tinha altar, na vida de Abraão tinha tenda. No altar, Deus fala comigo na vertical. Na tenda, Deus fala comigo na horizontal. Observe que tem cruz na vida do Abraão, porque quando ele vai para Deus, ele fala com Deus de baixo para cima. E quando ele tem tenda, ele fala aqui na horizontal. Então, na minha vida e na sua vida, tem que ter altar e tem que ter tenda. Eu me apresento primeiro a Deus, para depois eu me apresentar aos homens. Se Deus não falar comigo lá na minha tenda, não tem como eu falar com vocês aqui no altar. Primeiro eu me apresento a Deus. É 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu só estou aqui porque primeiro eu estava na tenda. Eu só estava aqui porque primeiro eu estava no altar, buscando para chegar aqui no altar e entregar uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Lá no altar é onde Deus fala comigo. Lá no altar é onde Deus transforma. Aleluia. Lá no altar é lugar aonde eu entrego as minhas fraquezas para Deus. Lá no altar é aonde eu me prostro na presença de Deus e declaro para Deus toda a minha dependência dele. Pois bem, se no altar é de cima para baixo e de baixo para cima, na tenda é na horizontal esse meu relacionamento com Deus. E no meu relacionamento com Deus, no horizontal, Jesus ele veio cumprir toda a lei. Jesus ele veio não abolir a lei, mas ele veio cumprir. Cumprindo toda a lei, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos só, porque era 6 para com Deus e 4 para com os homens. Ao contrário, era 4 para com os homens e 6 para com Deus. Aí eu começo a entender Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 27, porque é o relacionamento na horizontal. E respondendo ele disse: amará o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o próximo para com a ti mesmo, e o próximo como a ti mesmo. Então, no relacionamento que eu tenho no altar é vertical e horizontal. Tem que ter cruz na minha vida, tem que ter cruz na tua vida. Eu entendo Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá a Deus. É no altar que eu me relaciono com Deus, e eu estando me relacionando com Deus, eu vou saber ter um relacionamento interpessoal. Eu aprendo com Deus a me relacionar com Ele, e Ele me ensina a me relacionar com as pessoas. Oh glória, é eu olhando para a cruz do Calvário que eu aprendo que nós todos somos um em Cristo. Aleluia. O altar é uma tipologia da cruz do Calvário. Aleluia. O altar e a tenda é uma tipologia da cruz do Calvário. Pois bem, o que significa altar? No texto que a gente leu no versículo 8, o texto diz assim que Abraão, ele edificou um altar e invocou a presença de Deus. Invocar tem 3 significados. Eu disse quantos significados que eu disse?
Eu disse 3 significados. Pois bem, o primeiro significado de invocar: prestar um culto público a Deus. Eu vou de novo: prestar um culto público a Deus. E como eu presto um culto público a Deus? É só aqui na igreja? Não. Não é só aqui na igreja que eu presto um culto público a Deus. Quando eu não consigo chegar na igreja, eu entro na live. Quando eu não consigo chegar na igreja por intermédio de alguma coisa, algum imprevisto, eu entro na live. O problema é que tem pessoas que estão no culto, entraram no culto, mas o culto não entrou nele. Aí tem problema. Mas eu sou prestador de culto. Quem veio prestar culto não deixa a sua atenção ser roubada por nada. Quem veio prestar culto veio para adorar, veio para engrandecer, veio para pegar a palavra, veio para, aleluia, para entender o que Deus está falando. Quem veio prestar culto? E quem o culto já entrou em você? O culto já entrou em você? Aleluia, você só está aqui de corpo presente. Aleluia. Eu não posso vir prestar culto e ficar só de corpo presente no culto. O culto tem que entrar em mim. O culto tem que emanar de mim, porque quem faz o culto sou eu, aleluia. Quando eu já entrei aqui, o Senhor já estava, e eu entendendo que Ele já estava, eu tenho que render glória, eu tenho que render adoração, eu tenho que render louvor, eu tenho que bendizer a Ele, eu tenho que reverenciar a Ele, aleluia. Glória a Deus. Então invocar também significa gratidão. Ó, teve um glória a Deus ali de quem é grato. Ó, teve uma mão levantada ali de quem é grato. Aleluia. É grato. Quem invoca o nome do Senhor só invoca porque é grato. Presta ações de graça. O seu culto é com ações de graça. Ele já não chega pedindo, não. Primeiro ele chega sendo grato. Obrigado, Senhor. A semana foi tribulosa, mas eu cheguei até aqui. Obrigado, Senhor. A luta foi grande, mas eu cheguei até aqui no culto. Obrigado, Senhor. O salmista diz assim: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Ou seja, nada que, aleluia, eu tente fazer, eu vou conseguir, aleluia, a suprir o que Deus me fez. Então eu entrego a Ele a minha gratidão, aleluia. O contrário de grato é ingrato. Aleluia, seja grato. Porque você está aqui porque Ele te resgatou. Você está aqui porque Ele te tirou da lamaçal do pecado. Você está aqui porque Ele te tirou do charco de lodo. Você está aqui nessa noite porque Ele te tirou do montouro. Aleluia. Terceira coisa que significa a palavra invocar. Homens do altar são homens de oração intercessória. Porque quem é do altar não é egoísta. Eu vou de novo. Quem é do altar não é egoísta. Se eu vou para o altar, eu não vou orar, foi falado aqui ontem, eu não vou para orar só por mim. Eu vou no altar entregar a minha família, eu vou entregar a vida da minha esposa, eu vou entregar a vida dos meus filhos, eu vou entregar a vida dos meus irmãos, porque é oração intercessória, ou seja, eu vou interceder por alguém. Aleluia. Só quem é do altar aqui nessa noite, só quem é do altar aqui nessa noite. O salmista diz assim no Salmo 43: então eu irei ao altar de Deus, do Deus da minha vida, e a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aleluia. Na vida de Abraão, tem aproximadamente 4 altares que Abraão passou, que Abraão edificou ao Senhor. 4 altares. E coisa linda, coisa boa é edificar altar ao Senhor.
Aleluia. Coisa boa é conversar com o Senhor, entregar para o Senhor, conversar com o Senhor, como se conversa com um amigo. E no altar, o interessante do altar, é que no altar, tem no mínimo 3 coisas. No altar tem sacrifício. No altar eu tenho que entregar o sacrifício. No altar, Deus, Ele desce com fogo para consumir o holocausto. Deus desce com fogo para receber o meu sacrifício. Mas no altar Deus também responde. Oh glória, eu vou repetir. No altar tem sacrifício, no altar tem fogo e no altar Deus responde. Oh glória. Primeiro altar de Abraão está em Gênesis capítulo de número 12 e o versículo de número 7 que a gente leu. Mas tem um lugar aonde ele edificou esse altar. 12:6 de Gênesis diz assim: e passou Abrão por aquela terra e até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus da terra, e ali ele edificou o altar. Então, a palavra Siquém, ela significa costas. Siquém, ela significa ombros. E quem tem chamada tem que ter costa. Quem tem chamada tem que ter ombros. Porque a chamada, ela vem atrelada à presença de Deus. A chamada, ela vem atrelada à responsabilidade. Alguém já ouviu aquela expressão? Aí não, aí tem as costas largas. Ou seja, aí ele resiste um pouco mais. Ou seja, Siquém significa costas, significa ombros. E eu tenho que ter ombro, presbítero Alberto, quando eu tenho o chamado de Deus? Tem sim. Por quê? Porque a presença de Deus tem uma forma certa para eu carregar. Eu não posso carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Não posso levar a presença de Deus de qualquer jeito. Quem diria Uzá e Aiô colocaram a Arca da Aliança num carro novo e foram querendo levar a presença de Deus nos bois. A presença de Deus estava na arca, e a arca ela deu uma tombada para o lado, ela deu uma pendida para o lado, e Uzá foi lá e meteu a mão na arca, queria carregar a presença de Deus de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito que eu posso chegar na presença de Deus, não. Não é do jeito que eu quero que eu posso chegar na presença de Deus, não. Tem um jeito certo de carregar a presença de Deus. Não é em carro de boi, em carro novo, com qualquer jeito que eu carrego a presença de Deus. A presença de Deus é carregada nos ombros. A presença de Deus, ela é carregada com responsabilidade. Só quem tem ombros de responsabilidade que carrega a presença de Deus. Aleluia. Quem já se envolveu sabe como que é carregar a presença de Deus. Eu não posso fazer o que eu quero e chegar aqui e falar: estou cheião, estou lotado. Não. Não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu acho que tem que ser. A maneira correta é na responsabilidade. Aleluia, nos ombros que se carrega a presença de Deus. Ombros que carregam a presença. Sabe o que aconteceu com Uzá? Morreu por quê? Porque carregou queria levar a presença de Deus de qualquer jeito. Aí não. Segundo altar que Abraão levantou, está no mesmo texto, Gênesis 12 e o versículo 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. Betel significa a casa de Deus. Aleluia. Ombros que trazem a presença,
ombros que governam, até a presença chegar na casa de Deus. Ah, meu Deus do céu, aleluia. É muito bom quando a gente chega na casa do Senhor e já sente a presença, porque tem ombros que levam a presença, aleluia, tem ombros que carregam a presença de Deus. E ali ele edificou um altar, e o altar significa a casa de Deus, e a casa de Deus ainda é casa de oração, aleluia. Não adianta vir falar que não precisa ir para a igreja, que precisa sim. Não adianta falar que eu cultuo do meu jeito, eu não obedeço o pastor, eu não faço. Não, tem um jeito certo. Hebreus vai dizer que nós não devemos deixar a congregação. Aí tem alguém que vai falar assim: eu sou a igreja, é nada. Eu sou a igreja, é nada. Você sozinho só é um membro do corpo. Um membro do corpo não é o corpo. O corpo tem que estar reunido para ser corpo. Tem algum que é orelha, tem algum que é mão, tem um outro que é olho, tem um outro que é pé. Eu não faço nada sozinho. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Edificou um altar que era chamado Casa de Deus. Oh, glória! Glória a Deus. O terceiro altar na vida de Abraão está em Gênesis 13:18. Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar. Hebrom é coisa linda, é coisa de crente pentecostal. Todo crente pentecostal gosta disso aqui. Por quê? Porque Siquém, ela significa costas, ombros. Betel significa casa de Deus. Hebrom significa unidade. Todo crente pentecostal gosta disso. Todo crente que é pentecostal, que é do reme, do fly, que bate o pé, gosta de unidade, gosta de estar sozinho. Jesus, ele gostava também da unidade. Ele fala assim: não vai sozinho, vão de dois em dois, de dois em dois, de dois em dois. O tamo junto não é só o tamo junto, tapinha nas costas, não. O tamo junto é na necessidade, aonde você precisar que alguém me ligue a qualquer horário. Isso é unidade, glória. E crente pentecostal gosta de unidade. Crente pentecostal gosta de estar junto, aleluia. Glória. Quarto altar de Abraão, que Abraão edificou. Gênesis capítulo 22. A partir do versículo de número 2, o texto diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. No versículo 9, ele está já na terra de Moriá, e Deus falou para ele: lá em Moriá eu vou te mostrar a montanha certa. Não basta só estar no local, tem que ter a direção certa. Para edificar o altar, não basta só chegar aonde Deus falou, tem que estar na direção, na montanha certa, na montanha correta, aleluia. Versículo 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Agora Moriá significa escolhido. Cadê os escolhidos aqui? Cadê os escolhidos aqui nessa noite? Você tem um chamado? Você tem altar na sua vida? Você edifica altar que se chama, glória, ombros, costas. Você tem um altar que significa casa de Deus. Você tem um altar que significa unidade. Então você é escolhido.
poucos são chamados, mas muitos são os escolhidos. Você está aqui é porque você foi um escolhido, você é um escolhido de Deus. Você não é obra do acaso, não. Você não é obra do acaso, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Quem recebe, quem tem mão levantada para adorar, quem tem mão levantada para engrandecer, quem tem mão levantada para bendizer o nome do Senhor e dar um grito de glória, e dar um grito de aleluia, aleluia. Vamos encher a casa de glória. Quem faz o culto é nós, quem faz o culto sou eu e você. É glória que sobe, é glória que desce. Enquanto você glorifica aqui, Deus está visitando lá. Enquanto você está bendizendo aqui, Ele está entrando na causa. Enquanto você está adorando aqui, Ele está mudando a sentença. Enquanto você está adorando nessa noite, Alamandarácia, Quelebandarabadaração e Candarabadarassúria. É a presença, é a presença, é a graça, é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, oh glória, aleluia. Só quem está carregando a presença, vai. Só quem está, hoje é dia de quebrar o protocolo. Hoje é dia de quebrar o protocolo. Hoje é dia de quebrar o protocolo nessa noite. Só quem carrega a presença de Deus, seja renovado. Seja renovado aí. Seja renovado aí agora. Seja renovado pela presença de Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Alamaracé. Calabadarassúria, Elemacia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, pegou. Alabaracé, Queneribadarabácia. Alabandou ré, não fica olhando para mim não, vaso. Não fica olhando para mim não, você veio para prestar culto. E quem está prestando culto, não fica prestando atenção de quem está de lado. Como que ele adora, se ele bate palma, se ele fala alto, se ele levanta a mão. Não. Quem veio para prestar culto, veio para quebrar o protocolo. Aleluia. Hoje é dia de manchar a maquiagem. Oh meu Deus. A gente se prepara tanto para vir, para chegar. Hoje é dia de... Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Na vida de Abraão tinha altar. Só que Abraão não era só do altar. O Abraão, ele era da tenda também. Abraão era da tenda também. E tenda, conforme Hebreus capítulo 13 e versículo de número 1 e 2, diz assim: permaneça o amor fraternal, o amor entre irmãos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedam anjos. É na tenda que eu vou hospedar a presença de Deus. É na tenda que eu vou preparar ali um lugar, oh glória, aleluia, para hospedar a presença de Deus. Deus vai descer lá no seu lar, Deus vai descer lá na tua tenda, Deus vai descer lá na sua casa, Deus vai descer para mudar, Deus vai descer para libertar, Deus vai descer para curar. Quem recebe a cura, nessa, há uma unção de cura aqui nessa noite, aleluia. Só quem vai hospedar a presença de Deus, só quem vai hospedar a presença de Deus. A presença de Deus, ela não fica retida só aqui nesse lugar, no templo. A presença de Deus está lá também na sua casa. A presença de Deus está lá na sua tenda. Oh glória, aleluia. Meu Deus, cadê os hospedeiros da presença?
Cadê os hospedeiros da presença? Você está cheio aqui da presença, porque a presença já te encheu lá. Meu Deus do céu, a presença de Deus encheu você lá e você está refletindo aqui. Oh Deus, que maravilha. Aleluia. Irmão. Aleluia. Olha aí. Olha aí. Olha aí os hospedeiros da presença. Glória a Deus. Tem oração lá na sua casa? Tem oração lá na sua casa? Tem louvor lá na sua casa? Tem jejum lá na sua casa? Tem. Se tiver, você é um hospedeiro da presença. Ei, meu irmão, Deus me usa nessa noite aqui para te dizer que você é hospedeiro da presença. Você que sabe hospedar a Deus na sua casa. Vai bater alguém lá na porta. Vai bater alguém lá na sua porta e vai dizer: aleluia, eu estou precisando. Eu estou escutando daqui os louvores, e o louvor está fazendo uma transformação dentro de mim. Vai bater alguém lá na sua porta e vai dizer assim: ora por mim, ora pela minha casa, ora pela minha família. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. É só para quem é hospedeiro da presença. Oh glória. Mas tenda não é só lugar de hospedar a presença de Deus. Tenda também é lugar de revelação de Deus, das promessas de Deus. Gênesis capítulo 18 diz assim, ó: depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, e estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, ou seja, no maior calor do dia, ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu até a porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que não passes do teu servo. Traga agora um pouco de água, lavai os pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, e depois passarei adiante, porquanto por isso achegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Ou seja, Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Agora Deus, o próprio Deus, vai bradar lá naquele lugar aonde Abraão está, e vai até a tenda da presença, da tenda na casa de Abraão, ali onde o Abraão estava. E lá onde o Abraão estava, o Abraão já foi preparar. A manifestação foi em 3 homens, que é uma simbologia das 3 pessoas da divindade. Agora Abraão já vai preparar uma vitela, já vai preparar um pão, já vai preparar uma carne, já vai preparar uma coisa boa, porque Abraão é hospedeiro da presença, e Abraão, ele também recebe revelações. Quando eu sei que Deus chegou na minha casa, eu tenho que preparar o banquete, eu tenho que preparar o banquete para ele, eu tenho que preparar o melhor para o Senhor. Aleluia. Agora o Deus, ele vai se revelar para Abraão. A Sara estava na porta, ele perguntou assim, ó: onde está Sara? Sara está atrás da porta, e Sara vai rir da promessa. Mas Deus, ele cumpriu a promessa na vida de Abraão. Abraão com 75 anos, quando foi chamado. Abraão já abastado de idade, e Abraão, ele foi cumprido na vida dele a promessa do Senhor na tenda dele. Aleluia. Porque tenda é lugar de revelação. Ele está dizendo assim, ó: eu ainda cumpro promessa, eu ainda cumpro aquilo que eu te falei, independente do tanto de tempo que se passar, mas eu vou cumprir a família, a promessa que eu fiz na tua casa, a promessa que eu fiz na tua família, a promessa que eu fiz lá dentro do seu lar. Então tenda é lugar de revelação, e
tenda também é lugar aonde os segredos de Deus vai estar lá na minha tenda, o segredo de Deus. O segredo de Deus, Deus me conta lá na tenda e eu venho trazer para a igreja. É lá em casa que Deus se revela para mim e conta o segredo. Tinha segredo na vida de Jó. Jó capítulo 29, versículo 4. Como era nos dias da mocidade, da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava na minha tenda. Então, as promessas, a revelação estava na tenda do Abraão, o segredo estava na tenda de Jó, a glória de Deus estava lá na tenda de Moisés. E aconteceu que, Gênesis 33, 9, Êxodo 33, 9, e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e o Senhor falava com Moisés. É lá na sua tenda que Deus vai falar com você, é lá na sua tenda que Deus vai falar com você, é lá na sua tenda que Deus vai revelar os seus segredos para você, é lá na sua tenda que Deus vai dar um veredito para você, é lá na sua tenda que Deus vai falar, é agora, bati o martelo, pode ir que vai dar tudo certo. A bênção, aleluia, você não vai correr atrás de bênção. Ele falou para Abraão, tu serás uma bênção. Aonde Abraão chegava, a bênção chegava. Aonde Abraão chegava, a bênção chegava. Aonde Abraão chegava, a bênção chegava. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Ele te abençoará. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus, ela estava na tenda de Davi, porque a presença era representada pela arca. Introduzindo o Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então quer dizer que as promessas e as revelações estão na tenda de Abraão. O segredo está na tenda de Jó. A glória está na tenda de Moisés e a presença está na tenda de Davi. Só que hoje, não é só lá na sua casa. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Então prepara essa tenda aí, crente, para a presença, ó. Prepara essa tenda aí, ó. Prepara essa tenda aí para receber a presença do Senhor. Você é casa, você é morada, você é habitação, você é tabernáculo do Senhor. Aleluia, você é a presença de Deus ambulante. Você é a presença de Deus ambulante, porque o Espírito Santo mora em você, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo, ele não te larga, ele não te deixa por nada. Então zela pela presença, zela pelo templo, zela pela presença de Deus na tenda que é você, oh glória. Aleluia. Para encerrar, quando eu e você, a gente prioriza o altar, quando eu e você, a nossa prioridade, ela é o altar, sabe como que eu e você vamos ser conhecidos? Como o pai da fé. Alguém vai estar olhando para você e vai dizer assim, nossa, a fé ali é grande, hein? A fé ali é tremenda, a fé ali é gigante. Como é que passa por tanta luta, por tanta prova, por tanta peleja e continua de pé? Como é que pode? Está acontecendo, o mundo está de cabeça para baixo, mas ainda está caminhando, ainda está indo para a igreja, ainda está louvando, ainda está fazendo a obra. Meu Deus, você será chamado de pai da fé. Agora, quem tem tenda, aleluia, é chamado, será reconhecido como aquele que é amigo de Deus. Disse o escritor de Crônicas, porventura o nosso Deus não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre?
Isaías capítulo 41 e verso 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, a semente de Abraão, meu amigo. Tiago 2:23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e chamado amigo de Deus. Quem tem o altar é o pai da fé, agora quem tem a tenda é chamado de amigo. Só quem é amigo, só quem tem intimidade com o seu amigo, com o seu auxiliador, com o seu consolador, com o seu advogado, aleluia, glória. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, então nós temos tenda e também temos altar. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor.